doutor Vicente Anastácio, da segunda promotoria de Quixeramobim. Ô, doutor Vicente, o senhor me escuta, doutor? Escuto sim, Jota. Opa! Tô escutando sim, viu? Prazer, meu amigo, receber você aqui no programa Ceará Verdade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jota. Quero dizer que o prazer, na verdade, é nosso em poder estar participando do seu programa, Ceará Verdade, e dentro do Complexo do Sertão TV, né? E dizer que é uma satisfação, enquanto representante do Ministério Público, aí na comarca de Quixeramobim, precisamente titular, né, da segunda Promotoria de Justiça, estar nos dirigindo aí aos seus telespectadores e a toda a população quixeramobinense. Você volta de férias, né? Você estava de férias, né, doutor Vicente? Isso, exatamente, estava de férias e voltei há pouco tempo. Doutor, vamos começar a nossa entrevista. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho, né, da segunda Promotoria de Justiça. Pois não, Jota. Em Quixeramobim, uma cidade de porte que eu considero grande dentro do estado do Ceará, o Ministério Público ele é dividido em duas promotorias, né? Naturalmente tem a primeira Promotoria de Justiça e tem a segunda Promotoria de Justiça, a qual eu sou o titular. Como a demanda é expressiva, é grande no município de Quixeramobim, há essa divisão de tarefas, vamos dizer assim. Uhum. Então, a segunda Promotoria de Justiça, ela tem como atribuição os crimes em geral, né? À exceção dos crimes dolosos contra a vida e as infrações de atos infracionais, né, de adolescentes e crianças, e adolescentes, enfim. E o resto fica com o Ministério Público da segunda Promotoria, que é os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a dignidade sexual, o combate ao tráfico de drogas. E, basicamente, no âmbito judicial, no âmbito criminal, essa é a atribuição da segunda Promotoria. E tem a atribuição extrajudicial, né? Que a gente fica responsável por trabalhar alguns procedimentos para apurar questões de improbidade administrativa, proteção do meio ambiente, fiscalizar as fundações públicas, né, do estado de Quixeramobim. E, em resumo, essa é a atribuição que nos é dada aí com muita satisfação, representar o Ministério Público aí no município de Quixeramobim. Aproveitando, Jota, o ensejo da sua pergunta, o gancho da sua pergunta, vamos dizer assim, a gente quer reforçar que devido a essa pandemia, né, que a gente está vivenciando, uma doença nova que o poder público está trabalhando como será a melhor forma de lidar com essa doença, a instituição Ministério Público ela está atuando hoje de modo remoto, né? Que a gente chama de um teletrabalho, para fins de evitar a aglomeração de pessoas e a própria disseminação da doença, tanto a proteção dos cidadãos, né, que desejam atendimento, como dos servidores e membros e colaboradores em geral do Ministério Público aí na comarca, a instituição ela está funcionando pelos seguintes canais de atendimento. Eu queria aproveitar aqui a amplitude aí do seu programa para divulgar, Jota, esses meios, né? Tem os e-mails institucionais, e-mail da primeira promotoria, se for assunto relacionado à primeira promotoria, e tem o WhatsApp, que a gente chama de WhatsApp Business, né? Que é vinculado ao telefone fixo da promotoria, mas tem um celular que recebe as comunicações. Eu vou até citar o número aqui agora, com sua licença, Jota. É o 88-DDD, né? O telefone 3441-3738. A pessoa pode conversar por WhatsApp, manda a demanda, envia a demanda, e a gente certamente, com muita atenção, iremos dar o devido andamento. E tem também o e-mail, né? Que o da primeira promotoria é número 1, porm.quixeramobim@mpce.mp.br, e o da segunda promotoria é número 2, promo.quixeramobim@mpce.mp.br.
Então, esses são os canais que a gente põe à disposição da população para manter esse contato e que a instituição, o Ministério Público, possa continuar a prestar um grande serviço à comunidade de Quixeramobim. Ô, doutor Vicente, nós vamos abordar outros assuntos, mas essa semana nós tivemos aí a comemoração da Semana Mundial do Meio Ambiente. E aí eu gostaria que o senhor falasse dessa Semana Mundial, e aí a gente em seguida entra nas questões ambientais de Quixeramobim, que embora não pareça, né, estava conversando esses dias com o senhor, né, me permita chamar de senhor, e às vezes eu acabo chamando de você, mas é a questão do cargo, né, a gente tem que ter esse respeito. E aí o senhor me falava que tem muitos problemas ambientais em Quixeramobim, embora não pareça, né? Não transpareça. A gente imagina que não tem. Gostaria que o senhor falasse primeiro sobre essa comemoração da Semana Mundial do Meio Ambiente e em seguida a gente entra na questão ambiental de Quixeramobim. Pois não, Jota. Realmente é um tema oportuno para a ocasião, porque ontem, né, dia 5 de junho de 2020, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? No mundo todo se comemorou, se elevou pautas que defendem o meio ambiente. Salvo engano, a reunião da Cúpula Mundial está sendo na Colômbia. E lá estão ocorrendo várias discussões sobre o tema. E, como você bem disse, essa semana também é a Semana Nacional do Meio Ambiente, e mundialmente também comemorado o tema, que a gente sabe que é muito caro, né, a sociedade em geral, porque o meio ambiente ele é muito amplo, ele envolve todos os bens naturais, né, que a gente tem e que a gente sabe que é essencial para o equilíbrio da vida, e, enfim, ele também é fundamental para diversas atividades industriais, sendo fonte de matérias-primas de muitas coisas que a gente usa no dia a dia, e por isso, né, e por a gente também saber que é um bem finito, requer muito zelo, né, e muito cuidado por parte da população como um todo e das instituições, né? E o Ministério Público, no caso em Quixeramobim, a segunda Promotoria de Justiça de Quixeramobim, tem essa incumbência, né, de cuidar do meio ambiente do município de Quixeramobim e eventuais repercussões regionais que surjam a partir do município de Quixeramobim. A gente tem esse prazer de acompanhar e reforço através desses canais que eu acabei de divulgar. O Ministério Público está à disposição para qualquer reclamação da sociedade quixeramobinense acerca do tema, e a gente teve a satisfação de trabalhar em alguns temas aí no município, né, que eu vejo muito relevante, né, para a municipalidade e muito caro, né, para nós como um todo. Doutor Vicente, entrando na questão de Quixeramobim, nós temos a questão do plano diretor, nós temos a questão do rio Quixeramobim, que Quixeramobim nasceu à margem desse rio, né, nós chamamos de rio Quixeramobim. E tem outros aqui, outros como o açude da Comissão, que também vem sendo aterrado, vem sendo invadido. E aí eu gostaria que o senhor falasse se existe algum processo com relação a isso, questão do plano diretor e a degradação do nosso rio Quixeramobim. Pois não, Jota. Sim, a gente teve a oportunidade de trabalhar em 2 procedimentos extrajudiciais na promotoria e destacando aqui a questão do plano diretor. O plano diretor, Jota, para quem não tem o conhecimento técnico, que eu posso dizer aqui com poucas palavras, é que o plano diretor é o regramento básico, né, para o desenvolvimento do município, né? É a partir dele que você vai ter orientações gerais ou até específicas para o desenvolvimento do município, para que ele não cresça de forma desordenada, que a gente sabe que o crescimento desordenado ele causa caos social,
dificuldade de mobilidade urbana, falta de saneamento básico, dificuldade de acesso aos serviços públicos, né, como unidades básicas de saúde, etc. O que a gente sabe também que isso provoca muitos litígios. Então, o plano diretor ele tem essa função principal, básica de trazer linhas gerais para o desenvolvimento do município. Por isso, a sua importância. Tem outro ponto também, Jota, que a gente tem encontrado em Quixeramobim, que é os loteamentos. Os loteamentos, eles, infelizmente, não estão, boa parte deles, não está seguindo o que determina a legislação. Então, isso aí também deve ser objeto do plano diretor. E, infelizmente, o município de Quixeramobim ele está com o plano diretor defasado de forma bem considerável, porque, para a gente ter uma ideia, o plano diretor de Quixeramobim ele data do ano de 2001, salvo engano, ou é 2000, eu não sei precisamente a data, mas eu sei que é antes da sanção da sanção do Estatuto da Cidade, né, que é a lei que prevê lá a obrigação de ter o plano diretor para alguns municípios com determinada quantidade de pessoas, e o município de Quixeramobim ele já tem, acho que mais de 80 mil moradores, né, mais de 80 mil cidadãos quixeramobinenses, o que obriga com que o município tenha um plano diretor. E esse plano diretor tem que ser atualizado, né? A gente sabe que o município de Quixeramobim, no ano 2000, certamente não era tão desenvolvido como é hoje, né? A gente tem um novo hospital ali na entrada do município, que a gente sabe que causa um grande tráfego, não só de pessoas, como de veículos, e o município precisa se adaptar a isso. Teve vários empreendimentos imobiliários, como loteamentos, inclusive, salvo engano, o fórum, né? O fórum, acho que nessa época era em outro local, e a gente vê o quanto desenvolveu para aquela região, e esse crescimento tem que ser ordenado. Então, infelizmente, o plano diretor de Quixeramobim, ele é defasado. E só para pontuar também, Jota, o efeito que causa essa defasagem é que muitas vezes as empresas, quando chegam ao município, uma empresa, vou citar um exemplo, enfim, não vou citar porque eu não sei se eu posso aqui no programa, mas empresas de grande porte, quando vão para esses municípios, eles querem saber se o município ele tem o plano diretor, porque o empresário ele quer investir com mais segurança possível. Então, se ele não tem a segurança de que numa determinada localidade vai ter demanda para o trabalho dele, vai ter consumidor, ele não investe, né? Ele não vai lá para gastar dinheiro, para empregar gente, para assumir compromisso, se não tem essa condição. Então, mais um ponto que demonstra a relevância do plano diretor. E, voltando para o procedimento, a gente tinha um procedimento na promotoria e a gente vinha trabalhando há bastante tempo, pegou várias gestões municipais. Salvo engano, chegou a pegar a gestão do doutor Edmilson Júnior, chegou a pegar a gestão do doutor Cílio Pimenta e atualmente na gestão do atual prefeito, doutor Cleber Pavone. Então, estava havendo uma omissão do Poder Executivo em tratar desse tema. Aí a gente, infelizmente, não conseguiu resolver extrajudicialmente e protocolamos uma ação civil pública para que o Poder Judiciário do município de Quixeramobim determinasse que o município, através do Poder Executivo, através da Prefeitura, formalizasse esse plano diretor. E as coisas têm andado, apesar de muito lentas, né? Mas está caminhando e eu tenho certeza que, uma vez concluído esse plano diretor, vai trazer muitas benesses ao município de Quixeramobim. E por isso a gente tem muita satisfação de estar participando desse momento. Ok. Doutor, só para ilustrar aqui o seu comentário, Quixeramobim tem 81.082 habitantes, segundo o cálculo do IBGE do ano passado. E o Marcelo está me dizendo aqui que o nosso plano diretor é de 2000, do ano 2000. Está muito defasado, né? Muito tempo. De lá para cá já transcorreram muitos anos. Doutor Vicente, com relação à questão do rio Quixeramobim, a gente começou falando da Semana do Meio Ambiente,
E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do rio Quixeramobim, né? Muita gente invadindo, até loteando, aterrando, colocando lixo. É uma degradação total. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do rio Quixeramobim. Sem dúvida, Jota, sem dúvida. Infelizmente é o que a gente constata aí no rio que corta o município. E a gente sabe que um grande cartão postal do município de beleza extraordinária, que é a ponte, né? A ponte do rio Xeramobim ali, que é linda demais. Eu quero ter a oportunidade de ver o sangradouro ali, né? A transbordagem ali de água. Então, é um local que tem que ser cuidado pelo município, pela população de Quixeramobim, mas, infelizmente, até a reboque dessa questão aí da falta de plano diretor, falta de fiscalização, se constrói ali de forma desordenada, né? Eu tive a oportunidade de frequentar alguns estabelecimentos ali enfim, tem restaurantes ali, né? Já frequentei alguns restaurantes e pude ver em loco também, inclusive numa inspeção que foi feita, uma diligência que foi feita no local, que o esgotamento dos estabelecimentos, alguns, né? Não vou generalizar, mas alguns desemboca direto no rio, sem qualquer tratamento, sem qualquer cuidado. Isso, infelizmente, não só retira essa beleza cênica do local, né? Que ali é um local muito bonito, como causa poluição, contamina os animais, contamina as pessoas, o que provoca prejuízo à saúde pública da população, né? E automaticamente, vendo do ponto de vista econômico, vai repercutir nos gastos públicos com a saúde, vai diminuir a qualidade de vida das pessoas e assim por diante. Então, a gente também teve a oportunidade de trabalhar no procedimento extrajudicial acerca do tema, que a gente procura esgotar ao máximo, né, a resolução extrajudicial, e quando vê que está havendo vamos dizer assim, uma desídia, vamos generalizar assim, a gente infelizmente aciona judicialmente. Essa tem sido a nossa postura em todas as searas, né, que seja possível ter esse diálogo. Então, mais uma vez, nessa questão do rio Xeramobim, do rio que corta Xeramobim, a gente teve que protocolar uma ação civil pública, né, que tramita aí na comarca de Xeramobim. Salvo engano, essas duas foram distribuídas para a primeira promotoria de justiça. E a doutora Kathleen, que é a juíza da cidade, tem dado atenção e dado os encaminhamentos. Mas a gente, claro, que deseja que essas coisas andem mais rápido, né? Mas a gente também sabe que a demanda é bem ampla, mas tem tido a atenção devida e também tem caminhado, apesar de lentamente, a mobilização do Poder Executivo na resolução desse problema. Doutor Vicente, a segunda promotoria, mudando agora um pouco de assunto, ela também atua nas questões de improbidade administrativa, crimes em geral, tráfico de drogas e semelhantes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre esse trabalho da segunda promotoria. Pois não, Jota, pois não. Como eu disse inicialmente, a cidade de Quixeramobim é uma cidade de porte grande, é uma cidade de posição relevante no estado do Ceará. E até um pouco de desabafo também, Jota, aproveitar a oportunidade, as promotorias de Quixeramobim, elas são muito demandadas, né? Seja na questão judicial, seja na questão extrajudicial. É fundamental para que a gente atue com mais, vou usar o termo, com mais justiça, com mais efetividade, que se crie uma terceira vara, uma terceira promotoria de justiça, para poder dar a vazão devida às demandas da municipalidade, né? Isso acaba sendo benefício para todos, tanto para quem é investigado, quanto para quem é vítima, quanto para a sociedade em geral. Então, aproveitando aqui o ensejo, Jota, eu
deixo esse reclamo aqui para as autoridades aí competentes que busquem essa melhoria para o município. É muito importante. Então, como só tem duas promotorias em Quixeramobim, a segunda promotoria, com relação aos crimes, ela acaba acumulando os crimes em geral. Então, crime de furto, crime de roubo, estupro, tráfico de drogas, o que você imaginar de crime, em regra, vai para a segunda promotoria, o que é uma demanda muito alta. É muito grande a demanda, a gente tem audiência praticamente quase todo dia. As custódias de alguém que for preso em flagrante por esses tipos de crimes também vai para a segunda promotoria, segunda vara, né, da Justiça. Então, muito grande, é uma demanda muito grande. A primeira promotoria, também, não estou dizendo que é desmerecedora, não, absolutamente. Também tem uma demanda bem relevante, porque cuida da questão dos idosos, cuida da questão da criança e do adolescente, participa nos crimes contra a vida, né, os crimes dolosos contra a vida, né, homicídio, sobretudo, né, júri. Então, é uma demanda bem considerável. Então, essa basicamente é a distribuição. A gente atua, Jota, vamos dizer assim, 80% dos casos em processo de tráfico. Infelizmente, a droga ela se disseminou de um modo bem expansivo, vamos dizer assim. Em Quixeramobim, infelizmente, a gente recebe muitas denúncias, muitos inquéritos, muitas prisões em flagrante de pessoas com drogas. Então, essa, basicamente, do ponto de vista criminal, acaba sendo a nossa principal atuação. A gente, 80% das audiências, 75%, 70% é relacionado ao tráfico de drogas. E nesse mesmo percentual é relacionado à questão das prisões em flagrantes, né, das audiências de custódia, né, que é a apresentação de quem houver sido preso em flagrante. O doutor Vicente, em breve, o senhor estará assumindo aí a promotoria eleitoral, né? Já tem data marcada para sua posse, doutor? Jota, já tem data marcada, mas eu não sei precisar nesse momento qual será o dia exato e tal, entendeu? Mas já tem data marcada e muito provavelmente, né, se Deus permitir, eu vou participar como promotor eleitoral das eleições municipais, né, que devem ocorrer esse ano, né? Apesar dessa questão da pandemia, a gente já vê sinalizações de que as eleições devem ocorrer ainda esse ano. Inclusive, o presidente do TSE teve uma reunião recente com alguns, vamos dizer assim, especialistas nessa área de saúde pública para ver essa questão da viabilidade das eleições esse ano, ainda que a gente vivencie esse momento de pandemia. E, inclusive, salvo engano, mas já houve a liberação para que, salvo engano não, quase certeza de que já houve a liberação para que se tenha as convenções partidárias de modo remoto, né? Então é mais um sinal de que realmente esse ano nós deveremos ter eleições. As eleições desse ano, as convenções, doutor, elas serão remotas, serão as chamadas convenções virtuais, né? As eleições serão virtuais aí, não terão aquela pompa, aquela festa, a questão da aglomeração. Inclusive, eu já gostaria de deixar aqui agendado, marcado aí, uma entrevista, né, pós a sua posse, para a gente tratar da questão eleitoral, que é uma questão muito complexa, né? Nós teremos uma eleição atípica, uma eleição que vai se usar muito as redes sociais, doutor Vicente, e infelizmente o brasileiro acha que a internet é terra de ninguém, de que eles podem fazer o que der na telha, que não vai dar em nada, e não é bem assim. A gente sabe que, inclusive, aqui em Quixeramobim já tem gente respondendo processo por questões ligadas às redes sociais. Então, o senhor terá muito trabalho, né? E de uma coisa o senhor tem a certeza, terá muito trabalho. E já deixo aqui marcado, né, uma entrevista após a sua posse. Pois não, Jota, com o maior prazer, viu? Realmente essa questão do uso das redes sociais, ela tem que ser regulamentada, né? E bem fiscalizada, porque realmente algumas pessoas, né,
pensam que não gera consequência uma postagem, mas gera sim. Inclusive, em Xeramobim já há alguns processos nesse sentido, inclusive alguns utilizados com viés eleitoral, né? Então, realmente é bem interessante, é um desafio também, porque é uma coisa nova, né? Uma coisa da modernidade, infelizmente não tem regramento de atos legislativos acerca do tema, né? Mas a gente vai trabalhar assim com o maior prazer e poder contribuir o máximo possível, né, para que a eleição seja igualitária, né, que não se veja abuso, né, seja do poder econômico, seja do poder político, para que a população tenha o máximo de consciência e liberdade possível para escolher, né, aquele que ela queira como seu representante, como seu líder, né, no executivo e no legislativo. E essa é a principal missão do Ministério Público. Doutor Vicente, muito obrigado, né, por você ter tirado um tempinho aí da sua agenda, dia de folga, mas isso mostra o carinho que você tem com a sua profissão, a responsabilidade com que você trata tudo isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe, meu irmão. Bom retorno das férias aí, bom retorno, bom trabalho. Muito obrigado, Jota. Quero mandar um forte abraço aí a todos da cidade de Xeramobim, dizer que é uma satisfação e sempre que puder pode contar conosco aí para esclarecer a população em nome do Ministério Público do Estado do Ceará.